Paz de Cristo, meus irmãos, seja com todos vocês, mais uma vez fazendo um vídeo para edificação dos irmãos. E através desse vídeo, eu queria explicar um pouco sobre o texto onde está dizendo que a volta do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. E também fez uma comparação como nos dias de Ló. E também fazer os irmãos entender que a ira de Deus não é ira do inimigo, a ira do anticristo, do antimessias. Então, vamos dar uma lida lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17, lá no versículo de número 26, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Preste atenção. Ele vai estar dizendo que como aconteceu nos dias, as coisas que estavam acontecendo nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Então ele vai dizer no versículo 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aí diz, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Aí aqui é um erro das pessoas que interpretam dizendo que comparar os dias de Noé com a vinda do Senhor Jesus está dizendo que quando Noé entrou na arca porque então está dizendo que houve o arrebatamento. Eu concordo com isso. Mas você vê que está falando aqui que é no dia da vinda do Senhor, como nos dias de Noé. Então, como Noé entrou na arca para não ser destruído com a ira de Deus, que foi as águas do dilúvio que levou as pessoas à destruição, Noé entrou na arca. No dia da volta do Senhor Jesus acontecerá o quê? Acontecerá então o arrebatamento e a ressurreição dos mortos para poupar esses que são santos, como Noé justo, da ira de Deus. Então a ira de Deus vai se consumar contra quem? Contra os ímpios, o anticristo e as nações que tiverem se unido para destruir lá o povo judeu, destruir, perseguir os santos entre suas próprias nações que estão espalhados nas nações. Então a ira de Deus vai se consumar no dia da volta do Senhor Jesus, assim como no dia de Noé o dilúvio veio depois que Noé entrou na arca. Aí vocês vão dizer bem assim, tá vendo, Jairo? Esse é o arrebatamento. Noé entrou na arca fazendo representação dos arrebatados que vão ser tirados da terra, para então começar a ira de Deus. Mas vocês estão se esquecendo que a ira de Deus, a ira do Senhor Jesus, não é a ira do inimigo. Tem aqui, porém, um fato que não houve nos dias de Noé. O que? Que fato? Nos dias de Noé não tinha profecia dizendo que teria uma ira do inimigo contra o povo de Deus. Porque naquela época, naquele mundo que houve antes do dilúvio, só tinha Noé de justo, e foi salvo Noé e mais 7 pessoas, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então o que acontece? Não se levantou nenhum inimigo para matar Noé. Então a única ira que veio sobre o povo veio sobre os povos ímpios, e só foi poupado Noé de não receber a ira de Deus, que foi as águas do dilúvio. Então o que vai acontecer agora aqui na volta do Senhor Jesus? Jesus vai poupar quem para não receber a ira de Deus? Como Paulo escreveu, não fomos destinados para a ira futura. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai destruir o anticristo e todos os ímpios, todos os pecadores, ou seja, os homens que destroem a terra, os maus. E quem vão ser poupados dessa ira? Os que estiverem vivos, porque foram perseguidos pelo anticristo, e os que morreram, que ressuscitarão para encontrar com ele no evento da sua vinda. Então ele vai dizer aqui no versículo 28,
como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Aí o versículo 29. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos, como o dilúvio. No dia que Noé entrou na arca, as águas, as comportas do céu foram abertas e da terra, e encheu a terra de água, matando todos aqueles ímpios, levando à destruição. Como no dia que Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, choveu fogo do céu com enxofre e os destruiu aqueles povos daquelas duas cidades. Então, na volta do Senhor Jesus acontece o evento arrebatamento, primeiro a ressurreição, depois os arrebatados que estiverem vivos, e acontece então a ira de Deus ser consumada. Aí, mas antes desse evento acontecer, tem algo. Acontece a ira do inimigo, que não aconteceu nos dias de Noé. Acontece a ira do inimigo. E quem é esse inimigo? Que vai se opor, ou seja, ficar contra quem segue e quem confessa ser de Deus, ou se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quem leva o nome de Deus hoje na terra a não ser os cristãos? Vocês estão vendo como a igreja tem que passar pela grande tribulação? Não existe profecia bíblica tirando a igreja antes da grande perseguição do inimigo, porque a ira do inimigo, do adversário, não é ira de Deus. A ira de Deus é contra o adversário e os seus comparsas, os ímpios, os que fizeram mal nessa terra. Mas a ira do inimigo é contra alguém do bem. Gente, o inimigo não se levanta contra quem é dele, ele se levanta contra alguém que está contra ele. Quem é contra o inimigo a não ser o povo de Deus, gente? É só parar para pensar nisso. Então, vamos ler aqui no versículo 30 agora, de Lucas 17, que diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Ou seja, como? Ele vai aparecer nas nuvens e vai trazer a ira sobre os ímpios e o anticristo. Por que ele vai fazer isso? Porque os ímpios e os anticristos perseguiram os santos, ou seja, os que fazem o bem, os da verdade. Aí no 31 ele vai dizer: naquele dia, quem estiver no telhado tendo suas alfaias em casa, ou seja, seus vestidos, suas roupas, não desça para pegá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Os que estiverem em lugares desertos, como zona rural, em mata, ou não vai à cidade, não vai ao centro. Olha o que ele vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Aqui ele está falando agora já para pessoas que vão querer salvar suas vidas, pessoas que estão apegadas a esse mundo, que não vão querer passar por dificuldade, por fome, porque antes que venha o Senhor Jesus fazer justiça aos santos, se levantará o inimigo, que é o anticristo, que é a besta. Ele vai fazer o que? Ele vai fazer um decreto para fazer os da verdade se opor a ele, adorá-lo a ele, porque os que são maus já vão aceitá-lo e vão colocar sua marca. Mas na profecia, lá em Apocalipse, está dizendo, no Apocalipse 13, está dizendo que um povo vai se opor a essa marca, eles não vão colocar. Então, acontecendo que se opor ao inimigo, o inimigo vai fazer o quê? Vai se revoltar e vai lançar sua ira contra esses santos, esses escolhidos, que não vão colocar a marca. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir. Então, muitos nesses dias vão se escandalizar, muitos vão negar o Senhor Jesus, aceitando a marca. Por isso que se chama, Jesus falou que haveria então grande tribulação sobre a face da terra, como nunca houve, desde quando se formou nação sobre a terra, porque será uma perseguição enorme, terrível, e muitos cristãos vão ter que se esconder, cristãos vão ser mortos, perseguidos, levados a cativeiro, torturados. Vai acontecer todos esses eventos. Aí vocês falam bem assim: mas Jairo, não, Jairo, a igreja não pode passar por isso. Isso é para o povo que não está sendo obediente à palavra hoje do Senhor Jesus Cristo. Claro que não, meus irmãos. Quem não está sendo obediente à palavra do Senhor Jesus Cristo agora
que não tem oposição nenhuma, não tem decreto nenhum dizendo que quem confessar o Senhor Jesus morrerá, quanto mais naquele dia que serão obrigados a colocar uma marca para poder comprar e vender, e dizendo que quem não aceitar a marca não poderá comprar e nem vender, e ainda vai ser perseguido e morto. Quem vai querer confessar Jesus, a não ser os escolhidos? Vocês estão entendendo? Haverá dois grupos na terra, um grupo que vai aceitar a marca e o outro que não vai aceitar a marca. O grupo que vai aceitar a marca, junto com o anticristo, vai perseguir o grupo que não aceitou a marca. Vocês estão entendendo? E por isso que Jesus falou que muitos vão tentar salvar suas vidas na terra e esses vão colocar a marca. Então Jesus vai dizer o quê? Que esses vão perder a salvação, mas aqueles que não colocaram a marca e vão perder sua vida nessa terra, esses vão ter a salvação, a vida eterna. Que ele vai dizer aqui, no versículo 31, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas roupas em casa, não desça para pegá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Aí ele vai dizer aqui no versículo 32 de Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló, olha, qualquer que procurar salvar a sua vida, esse vai perder a vida eterna. Qualquer que perder a sua vida na terra, por amor do meu nome, esse vai salvar a sua vida, vai ter a vida eterna. Vocês estão vendo que há um trocadilho. Quem morrer será salvo, porque não vai se opor, se submeter ao anticristo, esses que vão se opor contra o adversário, mas quem não se opor ao adversário e aceitar o seu governo, o seu decreto, a sua marca e adorá-lo, vai perder a vida eterna, porque esses não vão ser perseguidos, eles vão aceitar o governo do anticristo. Aí ele vai dizer bem aqui no versículo 34, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Aqui as pessoas usam esse texto para o arrebatamento, mas presta atenção, também é por arrebatamento, mas também está falando no contexto que acontecerá esse evento depois da grande perseguição, porque quem será deixado será as pessoas que vão morrer. Ou seja, aí você vai falar assim, já, então tá vendo, nós fomos livrados da perseguição do anticristo, porque vai ficar para trás quem vai morrer. Não, irmãos, como Paulo falou, nem todos morreremos, porque a perseguição virá sobre todos, mas nem todos vão morrer, porque vai estar na sorte de cada um. Deus sabe que cada um que vai ter que glorificar o nome dele pela morte, pelo derramamento de sangue, e aqueles que não vão, esses vão estar pela sorte sendo livrado aqui e ali, mas não vão morrer, porque está escrito o destino de todos até a consumação dos séculos. Então ele vai dizer aqui que um será tomado, o outro será deixado. Agora eu te pergunto, é o mesmo texto que ele compara lá com os dias de Noé. Quem deixou, quem ficou? Ele está falando aqui que ficou para o reino que vai se estabelecer, ou seja, com vida. Esses vão ficar para trás, serão os que vão ser separados com vida para o reino que vai se estabelecer. E quem será então tomado, levado à destruição na volta dele, por ele? Preste atenção que ele vai falar. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, aí os discípulos, sem entender isso, respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? Ele vai dizer, quem, Senhor, será tomado e deixado, e onde? O que é isso? Ele vai dizer, e ele lhes disse, onde estiver o corpo, ou seja, o cadáver, aí se ajuntarão os abutres ou os urubus. Está vendo que é um juízo que vem sobre o povo na volta dele, que um será tomado para onde? Levado como no dia do dilúvio, a destruição, e os que são escolhidos serão deixados para quê? Para o reino que vai se estabelecer, que é o reino do Messias. Por isso ele diz, o reino dos céus será comparado a um homem que lançou suas sementes na terra, e a parábola do trigo e do joio. Aí ele respondendo a parábola, dando o entendimento da passagem,
ele então vai dizer que... Eu vou tentar ler aqui para vocês entenderem o que será deixado e o que será levado na parábola do trigo e do joio. Vai estar lá em Mateus, no capítulo de número 13. Olha a explicação, lá no versículo de número... Vou lendo a partir do versículo 37. Que diz assim: e ele respondendo disse-lhe, ele está dando agora a explicação da parábola do trigo e do joio, que os discípulos não entenderam. Aí o 37, Mateus 13, 37. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Estão vendo? O que semeia a boa semente é o filho do homem, é o filho de Deus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Quem são? São as pessoas boas, que fazem o bem. E o joio são os filhos do maligno, são os maus, os hipócritas, os fingidos. Agora o 39, ele vai dizer: o inimigo que o semeou é o diabo, semeou o joio, o mal, as pessoas mal. E a ceifa, a colheita é o fim do mundo. Você está vendo que vai ser separado só no fim do mundo. Por isso que ele diz: será deixado um, levado o outro. Agora ele vai dizer bem assim: e os ceifeiros são os anjos. Quem vai colher as pessoas? Por isso que em Mateus 24 ele vai dizendo que quando ele aparecer nas nuvens, depois da tribulação, da aflição daqueles dias, que é o nome da grande tribulação, a aflição daqueles dias, que perseguirá os santos, os escolhidos, uns vão morrer, outros não. Ele vai dizer que ele vai aparecer nas nuvens com poder e grande glória, com os seus anjos, para juntar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, que é o fim do mundo. Então ele vai dizer: os ceifeiros, no versículo 39 de Mateus 13, ele vai dizer: os ceifeiros são os anjos. Aí o versículo 40 ele vai dizer: assim como o joio é colhido, e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Aí o versículo 41 está a resposta: mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, o reino que vai se estabelecer. Ele vai colher do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem o mal. Estão vendo? Quem vai ser tomado, levado à destruição, são os maus, e deixado para trás os bons, para o reino que vai se estabelecer. Olha o versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Olha, os mal tomados à destruição, como nos dias de Noé, deixado Noé para trás com vida. Na volta do Senhor Jesus, na consumação do século, ele vai vir com seus anjos, escolher pegar os seus escolhidos, deixar com vida para o reino que vai se estabelecer e levar à destruição os maus que fazem a maldade. Aí no versículo 42 diz: e lançá-los-ão os maus, levados à destruição, lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Aí o versículo 43 diz: os que vão ficar para o reino. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. No reino de seu Pai. Quem tem ouvidos que ouça. E onde está esse reino de Deus? Gente, vocês foram ensinados errado. Vocês dizem que vocês vão para o céu, para as bodas, que vai ter tribulação. Não sabendo vocês que vocês vão estar na tribulação. E a separação do joio e do trigo será no último dia, no dia final, o fim do mundo. Se vocês então vão antes e Deus já vai separar esse povo antes, então não é o último dia, mas vocês estão na interpretação errada. Então no versículo aqui 43 de Mateus 13 vai dizer que os justos vão ficar no reino do seu Pai, que é o nosso Yahweh, Deus. Então, que reino é esse? É no céu? Não, na terra. Na terra. Ele vai colher os maus e destruir, levá-los à destruição e deixar os bons para o reino que vai se estabelecer, que é na terra. Por isso que ele ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós, não vamos a ele, venha a nós o vosso reino, para ser feita a sua vontade. Entenderam? Pai seja com todos vocês. Espero que esse vídeo tenha prestado para dar conhecimento a vocês, para vocês lerem as escrituras de uma forma mais detalhada e mais com calma, e somando as palavras para vocês terem um melhor conhecimento. Porque, irmãos, muitas coisas vão acontecer nessa terra e
a maioria das pessoas que estão dentro de templo vão ser pegos de surpresa, porque não querem a verdade. Eles estão seguindo homens que interpretaram a Bíblia segundo os seus próprios desejos, que são gananciosos, só querem dinheiro. Eu não estou falando isso que são a maioria, que são todos os pastores, os líderes. Eu estou falando isso para a maioria que estão hoje guiando os povos, as pessoas, as ovelhas, são guias cegos, que não têm a interpretação verdadeira e vão levar as pessoas para o abismo, porque Jesus mesmo falou, se um cego guiar outros cegos, cairão ambos no mesmo buraco. Então chegou o tempo de vocês ir para as Escrituras e meditar e pedir sabedoria a Deus para sair desse engano, porque o tempo do anticristo se levantar está chegando. Então, Pai, seja com todos vocês, que resplandeça a luz do Evangelho nas vossas consciências.